eu tenho certeza que aquela semente do amor que nós falamos para os nossos filhos, pode passar muito tempo, mas ela vai estar ali plantada no seu coração. O Ministério Monoteísta. Glória a Deus, eu quero estar cumprimentando a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero ler segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, quero ler versículo 3, 4 e 5. Pastora Zelma já andou falando alguma coisa desse versículo nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Essa passagem aqui, a pastora Zelma já andou falando alguma coisa, o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos um pouquinho desta passagem, porque nós vamos ver nessa passagem a importância da oração, a importância de estarmos falando, passando para os nossos filhos, para os nossos netos, a nossa fé em Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando que ele estava orando dia e noite, e sempre ele estava lembrando nas suas orações daquele filho do coração. Hoje nós vimos a irmã Débora expressando a alegria dela, falando sobre aquela filha que não foi gerada no ventre, mas foi gerada no coração. Achei muito, muito bonito. Ela fez algumas postagens no WhatsApp, né? Ela fez ali no perfil, né? No status. E ela pôs algo que eu achei muito interessante. Ela pôs assim: eu escolhi ser mãe. Muitas vezes tem muitas mães que não escolheram, não quiseram ser mãe e foram mãe, porque isso foge da vontade humana. A pastora Zelma também já falou isso hoje, né? Foge da vontade humana. Foram mãe não porque quiseram ser mãe, mas porque, como muitas vezes é dito por aí, foi um acidente, que também não é verdade, né? Não é verdade. Ninguém está aqui nesse mundo por acidente. Todos que aqui estão nasceram no coração de Deus. Aleluia. E Deus escolheu uma mulher para ser a mãe daquele filho que primeiro foi gerado no coração dele. Louvado é o nome do Senhor, né? E eu achei muito bonito ela colocar isso, que verdadeiramente é tão maravilhoso quanto gerar um filho no ventre, é gerar um filho no coração. Louvado é o nome do Senhor. E Timóteo foi um filho que foi gerado no coração de Paulo, né? Porque Paulo muitas vezes chama meu filho Timóteo, e às vezes muitas pessoas pensam que ele era o pai biológico de Timóteo. Não era, né? É porque gerou-se no coração de Paulo, porque Paulo amava muito aquele moço, né? E ele estava dizendo aqui, olha, ele diz aqui que ele dava graças a Deus, né, pela vida, né, de Timóteo, e que ele estava nas orações, lembrando dele nas orações e orando dia e noite. E ele diz assim, olha, no versículo de número 4: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, né? Então, ele estava querendo ver, para que mais ainda se alegrasse o seu coração. E ele diz assim, olha, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente
habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Louvado é o nome do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que primeiro Loide, que era avó de Timóteo, passou para sua filha Eunice a palavra de Deus, o conhecer Deus, como era bom ser uma serva de Deus, que ela passou para sua filha, e sua filha ensinou para o seu filho Timóteo. Louvado é o nome do Senhor. Isso traz uma lição muito grande, muito maravilhosa para nós que somos avós, né? E para as mães, a importância de nós falarmos do Evangelho para os nossos filhos, os nossos netos. Nós precisamos falar, né? Nós sabemos que a decisão vai partir dele, mas a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Se não for pregada a palavra, se não for falada, então não vai haver fé. Mas se nós falarmos, ensinarmos, mostrarmos, né, sabendo que é eles que vão tomar as decisões deles, né, porque eles são um ser racional que vai ter a sua decisão própria, mas é claro que nós vamos mostrar para eles como é bom servir a um Deus Todo-Poderoso. E eles vão ver isso em nossas vidas, não apenas através das palavras, mas muito mais ainda através das ações. Como os nossos filhos aprendem conosco através das nossas ações, né? Louvado é o nome do Senhor. Eles observam, né? Pode ver que um filho sempre observa como o pai faz, como a mãe faz, e ele procura fazer igual, né? Louvado é o nome do Senhor. Por isso Deus diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, ter os pensamentos de Cristo, e precisamos ser a imagem de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós, né? Glórias a Deus. E nós vemos aqui que essa mulher e também essa mãe e essa avó ensinava, e apóstolo Paulo viu nessas mulheres fé, e ele disse que ele viu essa mesma fé sem fingimento também em Timóteo. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. E é gostoso quando os nossos filhos, no meio de tantas coisas lindas e maravilhosas que eles nos falam, eles falarem para nós que viu fé em nossa vida, que aprendeu com a nossa fé. É muito gostoso. Louvado é o nome do Senhor, né? E nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós vemos aqui desta mulher, mas o Senhor colocou no meu coração essas duas mulheres, que traz para nós esse ensinamento de sempre estar passando para filhos, para netos, o grande amor de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Isso é uma responsabilidade que Deus incumbe aos pais, mas eu vejo que as mães, elas passam muito mais tempo com os filhos, elas têm muito mais oportunidade de ensinar do que os pais. Os pais trabalham fora e às vezes tem pouco tempo dentro de casa, mas isso não os deixa isento de ensinar. Eles devem ensinar, mas as mães ficam mais tempo com os filhos e com os netos, e precisa ensinar através de ações e através de falar, de ensinar, de mostrar como é bom servir a esse Deus maravilhoso. Então nós vemos que essas mulheres, elas fizeram isso, e o apóstolo Paulo estava de alguma forma aqui elogiando, era um elogio maravilhoso que ele estava fazendo aqui para aquela avó e para aquela mãe, que conseguiu criar aquele menino no temor do Senhor. Não fala do pai, porque o pai, ele era grego e tinha outra crença, né? Por isso não é citado aqui, mas está falando da responsabilidade da mãe e da responsabilidade da avó. Louvado é o nome do Senhor. Sabemos que os pais também têm a mesma responsabilidade, mas eu quero ainda falar um pouquinho sobre uma outra mãe
que essa mãe me chama muita atenção. Ela me chama muito atenção essa passagem. E é uma mulher também, interessante que é uma mulher que também não fazia parte do povo de Deus. Não é uma judia, mas é uma mulher cananeia. É uma mulher cananeia. Está relatado no livro de Mateus, no capítulo de número 15 de Mateus, a partir do versículo 21. Como o tempo é pouco, eu já vou lendo e nós já vamos meditando sobre o que traz essa passagem para nós. Diz que partindo Jesus dali, ele retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera das regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Então nós vemos aqui a história nos mostrando uma mulher que vinha clamando, né? Porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E diz aqui: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Nós vemos, irmãos, a mãe, essa mulher, não fala o nome dela, não fala nem o nome dessa mulher, mas diz que essa mulher vinha clamando. Tem algumas versões que diz que ela vinha gritando atrás de Jesus e dali dos discípulos, e ela gritava e dizia: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Então nós vemos, irmãos, uma mãe se colocando numa situação tão difícil, sair correndo atrás de um homem, porque ela ouviu falar que aquele homem operava milagres, libertava os endemoniados, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. E ela se colocou nessa situação, saiu correndo atrás, clamando, gritando, né? E quando a gente olha para essa passagem, a gente começa a pensar como muitas vezes as mães se colocam em cada situação tão difícil para buscar um socorro para o seu filho, né? Quantas, né, mãe, que entram em cada situação humilhante, difícil, para buscar uma solução. E nós vamos ver aqui essa mulher nessa situação. E diz aqui o versículo de número 23: e ele, porém, não lhe respondeu palavra, né? Então nós vemos que ela estava gritando, clamando, e a palavra de Deus diz que Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Você já falou com alguém e essa pessoa não te dá resposta? A gente fica numa situação tão difícil. Quando você fala com alguém, você vê que a pessoa ouviu e aquela pessoa não te dá nem resposta. A gente se sente tão insignificante. Mas estou falando com a pessoa nem olha para mim. Jesus colocou essa mulher em muitas provas. E nós vemos que Jesus, aqui a palavra diz que ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, né? E às vezes é isso que acontece. Quando houve alguma coisa, ainda houve uma crítica, né? Nós vemos que os discípulos criticaram e pediram que Jesus despedisse aquela mulher. Por quê? Porque ela vinha clamando, gritando, chamando atenção, né? Com certamente falar: Jesus, despede essa mulher, olha o que ela está fazendo. Mas a situação dela, irmãos, era uma situação terrível. Ela precisava de uma libertação para a sua casa, para o seu filho. E ela não podia se intimidar com nada que tivesse acontecendo. E nós vemos aqui, diz aqui o versículo de número 24: mas Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós vemos que quando Jesus respondeu, ainda trouxe uma palavra dizendo que ele não tinha sido enviado senão para as ovelhas da casa de Israel. E ela não era
uma ovelha da casa de Israel. Ela era uma mulher cananeia, né? E nós vemos aqui, ela porém veio e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, eu gosto disso, porque ninguém pede socorro para Jesus e não recebe o socorro das mãos dele. Aquela mulher imediatamente disse isso, né? Adorou o Senhor e disse: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos o Senhor testando esta mulher de várias formas. Sabe, irmãos, isso aqui eu vejo como um teste de amor, né? Quantas vezes no decorrer da nossa vida, na criação dos nossos filhos, como nós somos provados no nosso amor pelos nossos filhos, né? Essa mulher tinha um filho, uma filha que estava endemoniada. Não importa se seja um problema físico ou um problema espiritual, mas tudo que aflige a vida dos nossos filhos aflige as nossas vidas. Porque nós, como pai, como mãe, nós queremos de alguma forma dar uma solução para aquela situação difícil que o filho está passando, que a filha está passando. Então ela foi muito provada. Ela podia ter desistido na hora que ela falou com Jesus e Jesus não respondeu. Ela já podia ter deixado de lado, virado as costas e ido embora. Eu não estou falando com esse homem, mas ele nem me dá ouvido. Ou, né, quando ele disse para ela essa palavra, que não foi enviado senão as ovelhas perdidas das casas de Israel, ela podia pensar: eu não pertenço a esse povo. Ele veio só para esse povo, então deixa eu sair fora. Mas imediatamente ela se lançou, e aqui diz a palavra, e adorou. Louvado é o nome do Senhor. E ainda disse, dizendo assim: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Porque a aflição de espírito daquela mulher era grande. A sua filha lá na sua casa estava endemoniada, e ela precisava daquela libertação. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vamos ver agora no versículo de número 26. Então ele, Jesus, respondendo disse, né? Olha, vem mais uma prova de palavra difícil para aquela mulher. Então ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? O Senhor estava dizendo: olha, não é bom eu tirar aqui as bênçãos que pertencem aos filhos para dar para alguém que não pertence, que não faz parte desse povo, né? Mas aquela mulher, no versículo 27 diz assim: ela contudo replicou: sim, Senhor. Ela concordou com o Senhor e disse: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Quando alguém está se alimentando, sempre cai alguma coisa, né? Às vezes a gente está se alimentando com todo cuidado, de repente cai ali um grão de arroz, cai ali um pedacinho de carne, cai ali um grão de feijão, alguma coisa cai, sempre cai, né? E ela disse para o Senhor da seguinte forma, né? Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, Senhor, não estou pedindo pão, não precisa ser o pão, pode ser apenas a migalha que caiu da sua mesa, né? Louvado é o nome do Senhor. É isso que eu quero, apenas a migalha. Louvado é o nome do Senhor. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Quando eu estava lendo essa passagem, veio ao meu pensamento, sabe, muitas situações que muitas vezes as mães passam, né? E uma delas que veio na minha mente foi
quando uma mãe tem um filho que está encarcerado, como ela passa, às vezes, muitas humilhações para querer apenas ir fazer uma visita ao seu filho, né? Quantas coisas, às vezes, mães que têm filhos com tantas limitações, quando ela sai com aquele filho na rua, às vezes todo mundo olha assim de uma forma constrangedora, tantas coisas, mas as mães nunca desistem dos seus filhos, porque o amor está acima de tudo. Louvado é o nome do Senhor. O amor está acima de tudo. Às vezes as pessoas tudo olhando ali, mas a mãe está ali com tanto amor, com tanto carinho, zelando, tentando proteger. Louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes tentando proteger, às vezes para até que o filho não perceba que está sendo assim observado, até com sentido às vezes de desprezo, né? Mas a mãe está ali. E quando eu olho para esse amor de mãe, aí nós lembramos de um amor ainda maior, maior ainda, que é o amor de Deus para comigo e para com você, muito maior, que não dá para ser medido. Louvado é o nome do Senhor, como está em João, né? Louvado é o nome do Senhor, João 3,16, né? 3,16 de João diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. O maior de todos, de todo amor, é o amor de Deus para comigo, para com você. Louvado é o nome do Senhor. É um amor que alcança a todos, atinge a todos, né? E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo pagou um preço alto para que nós pudéssemos ser participante das maravilhas do Senhor. Louvado é o nome do Senhor, glórias a Deus. Um preço alto, para que um dia nós pudéssemos estar reunidos com o nosso Deus, pudéssemos estar sentados, sendo assim servidos pelo Senhor. Louvado é o nome do Senhor, coisa maravilhosa. E quando nós começamos a imaginar tudo isso, nós vemos o grande amor de Deus, que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Quando ainda éramos pecadores, estávamos lá no lamaçal de pecado, pecando contra Deus, fazendo tudo errado, fazendo tudo que não deveríamos fazer, atingindo o coração de Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, diz o versículo, que Ele deu um presente maravilhoso para nós, o seu único filho. E nós sabemos, irmãos, e podemos perguntar, que mãe nenhuma é capaz de dar o seu filho para morrer por qualquer pessoa, por mais boa que seja. Mas o Senhor nosso Deus, Ele deu o seu filho, não por pessoas boas, mas por pessoas más, como eu e você, pecadoras, que estávamos distante de Deus, longe de Deus. E o Senhor, mesmo assim, olhou para nós, louvado é o nome do Senhor, e enviou o seu filho, né? Para que viesse a este mundo e morresse naquela morte de cruz, a morte pior que havia na época. Era uma morte humilhante. A pessoa saía carregando aquela cruz pela cidade inteira, para que onde eles passassem, as pessoas pudessem ver que eles estavam caminhando para o Calvário, para morrer ali, porque eram malfeitores, porque eram pessoas do mal. E Jesus, sendo o próprio bem, sendo bom, sendo o próprio bem, Ele passou por tudo isso, por essa situação tão difícil, para morrer por cada um de nós. Então nós que somos mães, devemos falar desse amor para os nossos filhos. Devemos sempre falar do amor de Jesus Cristo para os nossos filhos, porque, irmãos, a Bíblia diz que todo tempo nós devemos falar, né?
Tem um versículo que fala que é quando andarmos pelo caminho, quando for dormirmos, quando acordarmos, ou seja, todo o tempo é para nós falarmos do amor de Jesus para os nossos filhos, para que nós possamos fazer como Lloyd fez, como Eunice fez. O que vai seguir para frente, nós não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza, que aquela semente do amor que nós falamos para os nossos filhos, pode passar muito tempo, mas ela vai estar ali plantada no seu coração. Quantos filhos que não tem mais as mães hoje junto com eles, mas que as mães falaram, mostraram o amor de Deus, mostraram o caminho a seguir, eles até saíram do caminho, a mãe nem está mais aqui, o Senhor já recolheu, ainda aquela palavra fica na sua mente e ele retorna para a presença de Deus, aleluia, porque aquela palavra ainda flui de uma forma maravilhosa. Aquelas orações que a mãe ficava com o joelho dobrado, orando, clamando por aqueles filhos, ainda estão diante do Senhor, porque tudo está diante do Senhor, porque para o Senhor não há ontem, hoje, tudo está perante o Senhor, não tem passado, não tem futuro, tudo está presente diante do Senhor, e Ele ainda tem presente diante dele as orações dessas mães, e tem dado tanto socorro, tanto livramento. Nós temos visto que o Senhor tem dado, ainda atendendo o clamor daquela mãe que muitas vezes nem aqui está. Vale a pena que cada uma de nós, mãe, né, sempre possamos estar falando desse grande amor para filhos, para netos, falando do amor de Deus. É o que Deus espera de cada um de nós, né? Quando Deus lá no seu trono e na sua autoridade quer enviar um ser humano aqui na face da terra, Ele precisa de uma mãe, né? Foi assim que Ele determinou. Ele precisa de uma mulher para fazer dela uma mãe. Ele entrega ali um bebezinho tão pequenininho, tão inocente, para que aquela mulher possa fazer dele um homem, uma mulher de bem. É uma responsabilidade grande, né? Às vezes vem um pouquinho maior para as nossas mãos, já é um pouquinho mais difícil, mas Deus dá sabedoria, porque quando dá pequenininho, você já vem trazendo dentro de todo o seu conhecimento, vai passando, mas quando vem um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas Deus dá sabedoria e vai passando, e nós vamos vendo que eles vão sendo moldados com a palavra de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, para que possam ter um futuro abençoado, louvado é o nome do Senhor, conhecendo a palavra de Deus. É o que Deus espera de cada uma de nós que somos mãe, né? Espera que nós possamos passar para os nossos filhos, nossos netos, e para todas as pessoas que amamos, passar essa palavra maravilhosa. Que o Espírito Santo, o Consolador, o ajudador de Deus, né? O Espírito Santo é aquele que ajuda Deus, né? Ninguém faz nada sozinho, nem Deus fez nada sozinho. Ele precisou do Filho e do Espírito Santo ajudando, né? Louvado é o nome do Senhor. O Espírito Santo é o ajudador, aquele que ajuda o Senhor, ele possa estar falando melhor em cada coração e trazendo às mentes das mães tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós possamos lembrar nos momentos certos para colocar em prática na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Quero estar passando para a pastora Creuza. Ministério Monoteísta. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.